Fala pessoal, continuando a nossa resolução da prova do Einstein, essa questão 49 fala o que pra gente? Ela pede para você analisar o gráfico que apresenta os números de livros impressos no período de 1475 a 1775 na França, no Reino Unido e na Alemanha. Então a gente vê aqui três linhas, né? A linha laranja representa a França, a azul representa o Reino Unido e a rosa representa a Alemanha. Ele pede para você analisar o gráfico, né, e calcular qual foi o acréscimo do total de livros impressos nos três países juntos de 1625 a 1635. Então são esses dois valores que interessam para a gente aqui no gráfico. Não dá para a gente ter certeza da quantidade de livros impressos, certo? Em nenhuma dessas datas, certo? Porque tem vários pontos que estão entre as linhas tracejadas do gráfico, então a gente consegue no máximo aproximar. Você não tem que se preocupar tanto assim com a qualidade da sua aproximação, porque se você olhar para as alternativas, os intervalos são bem amplos, certo? Então ele está te dando ali uma margem de erro, né, para levar em consideração que você de fato precisa aproximar. Não tem por que a gente ficar com uma dor de cabeça tentando pegar um valor muito exato, certo? Então vamos lá escrever o que a gente consegue ler desse gráfico. Em 1675, essa linha do Reino Unido está bem no meio quase, né? Entre a linha dos 20 milhões e dos 40 milhões. Então a gente vai aproximar esse dado para 30. A linha da Alemanha está quase que cravada ali nos 40 milhões. Então a gente vai usar 40, certo? E a linha da França está um pouquinho para cima dos 60 milhões, bom, aproximadamente 60, certo? Então 1625 vai ser Alemanha, que tem 40 milhões. A gente tem Reino Unido, que tem 30. E a gente tem a França, que pelo gráfico a gente percebeu que tem ali, né, 60 milhões de livros impressos. Isso dá um total, se você somar, de aproximadamente, já que a gente está usando valores aproximados, 130 milhões de livros. Aí você vai para 1675 e repete a sua análise, certo? Eu vou ter que calcular o número de livros da Alemanha, do Reino Unido e da França. Quando eu penso na Alemanha, vamos lá. A Alemanha, aqui em 1675, está um pouquinho para baixo dos 60 milhões. Mas eu vou considerar 60 e eu já vou te explicar por quê. Porque quando eu olho a linha da França, ela está um pouquinho para cima dos 80, né? E meio que o que a França passa dos 80 milhões compensa o que a gente deixou a Alemanha para trás nos 60, certo? O que a França passou é o que falta para a Alemanha, essas coisas vão fazer com que a soma fique balanceada. Então tá tudo certo. A França a gente vai aproximar para 80, certo? E essa soma vai estar bem próxima do que deveria ser 80 mais 60. E aí falta o Reino Unido, que está bem de novo aqui no meio, certo? Entre 80 e 100, eu vou colocar que são 90 milhões. Então a gente tem a Alemanha com 60 milhões, a gente tem o Reino Unido com 90 milhões e a gente tem a França com 80. Bacana. Se eu for somar, eu vou chegar que o total aqui no ano de 1675 está aproximadamente 230 milhões. Bom, se eu tinha 130 e eu fui para 230, o acréscimo, né, de 130 para 230 foi de aproximadamente 100 milhões, né, de livros a mais. E aí, o acréscimo percentual, a gente vai calcular o quanto aumentou dividido por quanto tinha. Então, 100 milhões, que foi o aumento, sobre 130 milhões, que era a nossa quantidade inicial. Os milhões se cancelam, e 100 dividido por 130 dá aproximadamente 77%. O que indica, né, que esse acréscimo ficou aproximadamente entre esse 25% e 120%. Eu não vou nem colocar aproximadamente, porque tá um intervalo tão amplo, né?
que esse aumento, de fato, com segurança, tá dentre, né, esses limites de 25 e 120. Fechou? A alternativa aí é a alternativa correta. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.